A paz do Senhor, povo lindo de Deus. Para você que é novo por aqui, eu sou a diaconisa Tânia Anjos, sou professora de Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando nesse segundo trimestre as lições bíblicas da editora CPAD da classe dos jovens, que tem o tema O cuidado de Deus com o corpo de Cristo. Lições da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios para os nossos dias. A lição de hoje é a lição 8, que tem o tema A impureza da Igreja de Corinto, repreensões e exortações. O texto do dia nos diz assim: Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. A síntese nos diz assim: a disciplina no corpo de Cristo é necessária para a restauração daqueles que cometem pecados. O objetivo da lição é o seguinte: compreender o significado e a necessidade da disciplina na igreja em Corinto, mostrar a disciplina como preservação da santidade da igreja, conscientizar do cuidado com a pessoa depois da disciplina. O texto bíblico base dessa lição é 1 Coríntios capítulo 5, do versículo 1 ao 13. Já vou pedir para você comentar, curtir, compartilhar, se inscreva nesse canal e nos ajude a divulgar a palavra de Deus. A introdução nos diz assim na revista: no capítulo 5 da primeira carta aos Coríntios, Paulo registra um problema na igreja que era um verdadeiro escândalo de ordem moral inconcebível, até mesmo para o paganismo. Um dos membros da igreja havia se amasiado, amigado com sua madrasta. O apóstolo censura duramente a igreja, que parecia estar indiferente à vexatória situação. Ele propôs uma ação que não era e continua não sendo agradável: a aplicação da disciplina para a preservação da igreja como o corpo de Cristo. Hoje estudaremos 1 Coríntios capítulo 5 e vai ser assim o momento mais confrontante, das passagens mais confrontantes que nós encontraremos no Novo Testamento, está aqui no capítulo 5 de 1 Coríntios. A igreja de Corinto estava tolerando um caso de flagrante imoralidade sexual no seio da igreja. A igreja não deve apenas não tolerar esse tipo de situação, de acontecimento, qualquer tipo de imoralidade sexual. E era algo tão terrível que até para a época, para os pagãos, para a cultura da época, isso era algo inimaginável, horrível, horrendo mesmo para a sua época. E a igreja estava permitindo esse acontecimento dentro da igreja. E Paulo vem com essa carta, com esse que nós estudaremos hoje, falando o que deve ser feito. E eles não podem fingir que não estão vendo nem ouvindo nada. Tópico primeiro: significado e a necessidade de disciplina. Subtópico 1, respeito e cuidado com o corpo de Cristo. Paulo inicia o capítulo falando a respeito de um caso de imoralidade sexual que estava causando escândalo. Ao que tudo indica, a igreja em Corinto não estava alheia às práticas imorais da cidade, e Paulo se vê obrigado a repreendê-los severamente, pois havia um caso de fornicação entre um enteado e sua madrasta. O apóstolo afirma que nem mesmo entre os gentios havia tal imoralidade sexual. Na língua grega porneia, a prática de fornicação com a madrasta era condenada tanto pelos judeus como também pelos gentios e romanos. Então, diante desse quadro, o apóstolo Paulo, ele vê esse quadro e a palavra de Deus traz um importante instrumento restaurador, a disciplina eclesiástica. Então, na lição de hoje, nós estaremos estudando sobre disciplina eclesiástica, o quão necessário e até os limites que deve ser levado nisso, né? Então, aqui a regra foi: entretanto, quando o caso revela uma atitude impertinente do pecador, não há outro remédio senão a exclusão do infrator. Quando se fala, conversa com a pessoa e a pessoa não volta atrás no seu pecado, tem a prática do pecado em sua vida contínua, não se arrepende, não há outro meio de disciplina não ser feito que seja a exclusão da pessoa. A disciplina não é um ato de vingança,
mas uma atitude terapêutica para a cura de um grande mal que esteja afetando a igreja. Quando nós lemos o capítulo 5, parece algo muito cruel que foi feito, mas quando nós se aprofundamos e estudamos, entendemos qual era a intenção do apóstolo Paulo nessa disciplina. No capítulo 5, versículo 1, vamos ler? Na verdade, é relatado, ou seja, por toda parte, ele está dizendo que por toda parte se ouve isso, que existe fornicação entre vocês. E o tipo de fornicação que nem mesmo existe entre os gentios, a saber que alguém tem a esposa do seu pai, de seu pai. Então Paulo ele confronta a igreja, os cristãos de Corinto, com o fato de ter recebido um relato de imoralidade sendo praticada em seu meio. Literalmente, ele escreve, geralmente se ouve, ou seja, por toda parte. Quer dizer que é uma coisa que tomou conta da cidade, o bairro todo, a fofoca correu. Todos estão sabendo o que está ocorrendo dentro daquela igreja. Ou seja, é uma questão de conhecimento público. Todos estão cientes da conduta imoral que está sendo praticada por um dos membros da igreja. Toda a comunidade sabe disso. Na verdade, aqui está uma forma de conduta imoral, nem mesmo praticada entre os gentios. Um certo homem tem a esposa de seu pai, isto é, ele estava vivendo em um relacionamento adúltero com sua madrasta. Aqui estava uma mancha escandalosa na reputação e no testemunho da igreja de Cristo. A igreja que é chamada e a ser santa como nosso Senhor. Qual tem sido então a atitude da igreja com relação a essa conduta? Qual deveria ter sido a atitude deles? Vamos ver no versículo 2. E vocês estão orgulhosos. Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? Então Paulo vem falando aqui, não está apenas chocado com a conduta imoral do membro individual da igreja, mas ele também está chocado com a atitude da própria igreja. Você é arrogante, você está orgulhoso por tolerar e portanto, perdoar essa conduta e estilo de vida imoral. Então, a igreja estava arrogantemente mantendo a lei de Deus em desacato. O apóstolo explica que a atitude apropriada da igreja deveria ser de tristeza. Não deveria antes estar triste? Ele pergunta. Deveria haver uma profunda tristeza de tudo, de luto, né? Sobre o presente estado de coisas que estavam ocorrendo. Um pesar porque a sagrada comunhão dos santos estava sendo violada. E eles estavam como que adormecidos com aquela situação, deixando as coisas correr, fingindo que nada estava ocorrendo. E que a honra de Cristo estava sendo escandalizada. E que todo o propósito de Deus estava sendo ignorado e até desafiado. Observe que Paulo espera que toda a igreja exiba um espírito de tristeza, porque o pecado, irmão, tem que nos trazer a tristeza e a vergonha, mas não é o que estava acontecendo, estava virando algo comum, normal. Um espírito de tristeza que levará à ação necessária com a congregação apoiando seus líderes e esperando que cumpram sua responsabilidade de manter a pureza da igreja de Cristo. Subtópico 2, a disciplina é uma decisão que deve ser tomada em conjunto. A aplicação da disciplina com exclusão de membros é uma ação extrema a ser tomada na igreja, porém, em muitos casos, fácil e necessária. Não é uma das atitudes mais populares de um líder. No entanto, dependendo do impacto para a igreja e para a sociedade, a medida não pode ser evitada. O apóstolo Paulo assevera que essa era uma decisão necessária que devia ser tomada em conjunto na igreja local. Então o apóstolo Paulo indica que a ação que ele tomou nesse assunto, a ação que a igreja de Corinto deveria realizar. Então Paulo julgou o ofensor. Então houve uma decisão judicial baseada no mandamento de Deus. O apóstolo Paulo deve fazer esse julgamento porque a igreja falhou em fazê-lo.
Era para a igreja já ter feito algo, não precisaria ele nem estar escrevendo essa carta em relação a isso. Era para ele saber tomar suas próprias decisões, mas ele teve que dar o veredito. Então o apóstolo Paulo teve que fazê-lo. E, consequentemente, esse caso e o julgamento do apóstolo se tornam um precedente e diretriz para casos futuros. Como apóstolo do Senhor Jesus Cristo, Paulo recebeu como habilidade especial de participar espiritualmente da Assembleia da Igreja e tomar decisões que estabeleciam o precedente para a Igreja no futuro. Mesmo ele não estando presente em espírito, ele mesmo fala isso, ele estava presente. Então ele também participava das decisões da Igreja. Ele tinha como autoridade ali para consertar aquele mal que estava ocorrendo dentro da casa do Senhor. Subtópico terceiro, a disciplina é um tratamento para a cura espiritual. A disciplina eclesiástica tem o objetivo de curar, ajudar e restaurar o irmão ou a irmã que cometeu um pecado escandaloso. Aqui o apóstolo pôde parecer muito severo ao ensinar que os crentes não podem se associar com os que se prostituem, mas sua intenção era de preservar a igreja, restaurar a pessoa que se envolveu no escândalo. A expressão seja entregue a Satanás tem causado muitas dúvidas em alguns leitores, toda vez que alguém lê esse versículo. Vamos ler? Entregue, versículo 5. Vamos ver qual é o objetivo dessa ação, né? Essa ação disciplinar na relação com o próprio agressor. Vamos ler versículo 5. Entregue esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Então, o ofensor deveria ser entregue a Satanás. Algo meio estranho, horrível de se ouvir. Parece até como a história de Jó, que ficou ali à mercê de Satanás. Mas vamos entender o que ele quis dizer, o que ele queria com isso. Ou seja, a cobertura protetora da graça de Deus foi removida do homem. Isso foi feito removendo seu nome da comunidade, da aliança, da igreja. Então, o que ele estava pretendendo? Que essa pessoa ela fosse realmente excluída da casa do Senhor, para que de repente ela se arrependa, que ela tenha uma chance. Porque muitas vezes as pessoas estão dentro da casa do Senhor querendo se esconder, elas estão tentando se esconder por trás da Bíblia, como se mantendo sua vida, suas práticas imorais, achando que dentro da casa, do templo, 4 paredes feito de tijolos, está protegida. E não está protegida, porque o mal está dentro dela. Ela precisa de uma libertação, de um reconhecimento do mal que há nela. Ela precisa de uma libertação. Então, muitas das vezes ela está ali e continua com aquela prática e pode contaminar os demais, sem falar que está trazendo escândalo. Porque está claro na carta que todos da cidade sabiam, estava trazendo um grande escândalo. Então, a ideia era remover a pessoa realmente da casa ali, do convívio, da comunidade, permitindo que ele fosse exposto aos ataques do diabo em um estado desprotegido. Até este ponto não houve arrependimento na vida do homem, portanto, ele agora está sendo entregue ao curso da vida. Então, as consequências do pecado ele vai ter que pagar. Você se arrepender, amém. Vida que segue, volta, errou, caiu, pediu perdão, volta para a comunidade, tudo mantém. Mas se a pessoa tem a prática e não se arrepende, e a igreja foi omissa nisso, então tá muito ruim, não tem como, não tem como permanecer nesse corpo, não tem como. Então ele tinha que seguir o curso da vida dele agora, ficar exposto realmente ali, continuando a vida dele como ele queria, mas não dentro da casa do Senhor, que ele flexivelmente escolheu seguir e pode enfrentar as consequências entregue ali da sua escolha. O ofensor estava sendo entregue a Satanás para a destruição da sua natureza pecaminosa. A ideia aqui não é destruir a alma da pessoa, mas que ele tenha a chance de sentir realmente o peso do seu erro e que ele venha se arrepender.
a terrível experiência de ser entregue às garras do diabo teria o efeito benéfico de produzir arrependimento no ofensor. Nós lemos isso hoje, nós estamos vendo uma carta que foi escrita na igreja primitiva. Se for tomada uma decisão hoje, no século 21, como seria a reação de alguns? É de querer processar até o pastor, né? O propósito e a meta desejada desta ação disciplinar era a salvação final do espírito ou alma do ofensor. A esperança é que o estado de experimentar a tirania do diabo e ser privado da bendita presença do Senhor faria com que o ofensor se arrependesse e voltar ao Senhor pedindo perdão e buscando a reconciliação com ele. Essa era a ideia dessa disciplina que Paulo estava determinando ali. Subtópico 2, a disciplina como preservação da santidade da igreja. Subtópico 1, a metáfora do fermento velho, para mostrar o quanto era nociva a atitude displicente e indiferente da igreja para com caso grave de fornicação que estava acontecendo. Paulo recorre a uma analogia usando uma figura de linguagem da tradição dos judeus. Alguns coríntios, em nome da liberdade, em vez de tratar do caso, orgulhavam-se disso. Então o apóstolo usa a metáfora do fermento, elemento que era proibido na preparação da Páscoa. Essa metáfora também foi usada por Jesus em Marcos capítulo 8, versículo 15. O próprio Paulo também fez uso dela em Gálatas capítulo 5, versículo 9. Então vamos ler aqui 1 Coríntios capítulo 5, versículos 6 e 7. O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livre-se do fermento velho para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. Então aqui Paulo utiliza a metáfora, né? De metáfora. Eles estão tão inchados, eles achavam que estavam fazendo grandes coisas, mas estão apoiando esse incesto com sua falta de decisão, com a hesitação de tomar um posicionamento naquela situação. O que sabemos sobre o fermento? Você tem uma tigela cheia de massa, mas se você adicionar uma pequena quantidade de fermento, nós sabemos que ele vai atravessar toda a massa, vai penetrar e tudo vai crescer. O que acontece quando uma igreja contém alguém em um relacionamento incestuoso e a questão permanece sem solução e por meio da falta de decisão dos demais é essencialmente apoiada? Esse pecado se espalha por toda a igreja. Temos que remover o fermento velho para que sejamos novos e sem fermento. Cristo é a nossa Páscoa. Encontramos nosso descanso em Cristo, que foi sacrificado por nós. Subtópico 2, exortação e pureza cristã. Da mesma forma que durante a celebração da Páscoa, a celebração da ação libertadora de Deus na saída do Egito, era lançado fora todo tipo de fermento, assim também a igreja deveria se purificar, retirando de seu meio todo tipo de pecado. Paulo afirma que eles deveriam fazer a festa da Páscoa com pães asmos, sem fermento, da sinceridade e da verdade. Então aqui ele faz alusão à preparação da participação, da Páscoa judaica. Fornece uma ilustração para a vida da igreja na nova aliança. Então ele vem falando sobre isto, que é o culto da Santa Ceia que nós praticamos. Mais à frente o apóstolo orientará na carta sobre isso. Para uma igreja ser impactante, transformadora, é necessário se apresentar com um comportamento puro, digno e ao contrário do comportamento imoral da sociedade atual, que seja capaz de atrair as pessoas de boa vontade para o Evangelho de Cristo. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 5, versículo 8, nos diz assim: por isso celebremos a festa não com o fermento velho,
nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. Então, qual é o significado por trás dessa linguagem aqui simbólica? Paulo conecta essa ilustração da massa sem fermento com a refeição da Páscoa, na época em que o pão sem fermento era comido. Apresenta o significado espiritual daquele sacramento no Antigo Testamento. Paulo nos informa que o nosso Cordeiro Pascual é Cristo e ele foi sacrificado. Portanto, agora é hora de participar da refeição da Páscoa. Isto é, agora é hora de manter comunhão espiritual com Deus. A refeição da Páscoa do Antigo Testamento era comida imediatamente após o Cordeiro Pascual ser morto. A refeição foi uma comunhão espiritual entre o Senhor e seu povo. Como devemos participar dessa refeição espiritual, isto é, como devemos ter comunhão com o nosso Senhor, não devemos participar dessa comunhão com o fermento velho, ou seja, não há lugar em nossa nova vida cristã com a prática contínua do pecado. A única maneira adequada e possível de participar dessa sagrada comunhão espiritual com Deus é com os pães ázimos da sinceridade, ou pureza e da verdade. O fermento velho, a atitude que tolera a conduta pecaminosa e a presença do pecado, deve ser descartado para que possamos nos tornar na vida cotidiana o que nos tornamos em virtude de estarmos unidos a Cristo pela fé, a saber, santo para Deus. Subtópico 3. Paulo já havia advertido por carta a igreja a respeito da prostituição. Paulo cita uma carta que se perdeu. Nós sabemos que não são só essa primeira e a segunda carta aos Coríntios, houve mais, mas que se perdeu com o tempo. Então, Paulo cita uma carta que se perdeu. Nela, ele havia já advertido sobre os perigos de se associar às pessoas da igreja que se prostituíam, pois tal comportamento não poderia ser incentivado e nem tolerado dentro da igreja do Senhor. A vida pregressa do velho homem deveria ficar no passado como membro da igreja de Cristo. O cristão deve ter uma vida separada principalmente da prostituição, uma prática comum e tolerada na cidade de Corinto. Vamos ler o versículo 9 ao 12. Já lhe disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Com isso, não me refiro aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, aos ladrões ou aos idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair deste mundo. Mas agora estou lhe escrevendo que não deve associar-se com qualquer que, dizendo ser irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês nem devem comer. Olha como era muito sábio este homem inspirado por Deus, irmãos. Então aqui ele vem falando assim, precisamos ter clareza sobre o que Paulo está dizendo. Vamos lá? Ele diz aos Coríntios para não se associarem a alguém que se chama irmão. Não é todo mundo que está dando a paz do Senhor, ou graça e paz, que realmente faz parte ali daquele corpo de Cristo. Ele realmente tem um novo nascimento. Não é todo mundo que está te chamando de irmão, de irmã, que aquilo ali só porque está ali no meio, está numa prática, você tem que estar ali vivendo ali grudado com aquela pessoa. Então ele vem explicando sobre isso. Então, não é para gente se associar a alguém que é chamado de irmão ou irmã, mas que, na verdade, uma pessoa sexualmente imoral, a uma pessoa gananciosa, ou um idólatra, ou uma pessoa abusiva, ou um bêbado, ou uma pessoa desonesta, na verdade, eles não devem ser nem mesmo comer com tal pessoa. Paulo não fala sobre alguém que cai nesses pecados, mas sobre alguém cuja identidade é, na verdade, marcada por um ou mais desses comportamentos, de modo que podem realmente ser rotulados como uma pessoa gananciosa ou bêbada. Ou seja, eles se envolvem em um comportamento pecaminoso habitual e penitente. O cristão que se embriaga e se arrepende, ou que comete um ato de desonestidade e se arrepende, não está em vista aqui nessa questão. Em vez disso, esta
Essa é uma pessoa que tem duas identidades concorrentes. Eles podem ser conhecidos como irmão ou irmã, mas seu comportamento os identifica como descrente. Lembre-se, pelos frutos conhecemos quem é a pessoa, o caráter da pessoa, né? A linguagem de associação e comer aqui fala de expressões mais íntimas e específicas do relacionamento cristão. Talvez na maioria dos nossos contextos cristãos ocidentais contemporâneos, isso se traduzisse em não convidar tal pessoa à sua casa para um estudo da Bíblia, em pequenos grupos, e não convidá-lo para uma refeição ou aceitar um convite de uma festa. Um bom caso também poderia ser feito até para quebrar o contato nas redes sociais, se fosse o caso. Então, o cristão genuíno, diz Paulo, não deve associar-se a essas pessoas. O que ele está dizendo nesses versículos? Ele não está falando das pessoas do mundo. Ele não está se referindo nesse texto com as pessoas do mundo. Essa carta é uma carta para a igreja, para as ovelhas. Ele está se referindo àquele que está ali no meio, servindo de escândalo, porque ele mesmo fala, se fosse para você não falar com ninguém desse mundo, seu vizinho, alguém do seu trabalho, da sua faculdade, você deveria ser tirado desse mundo, só saindo desse mundo para não falar com ninguém. Não é nisso nessa questão, é aquele que está ali, conhece a verdade e ainda continua praticando o mal. Tópico terceiro, o cuidado com a pessoa depois da disciplina. Subtópico 1, o cristão deve amar o pecador e odiar o pecado. O apóstolo Paulo distingue entre tratamento da pessoa que vive na prática do pecado dentro da igreja e a pessoa na mesma condição que está fora dela. No entanto, as duas situações, a essência é a mesma, pois a orientação bíblica é amar o pecador e odiar o pecado. Na carta, o apóstolo deixa claro que a complacência com aquele pecado funcionava como um incentivo à continuidade da prática pecaminosa e contaminaria o ambiente da igreja. Então, por isso, ele exorta alguns coríntios que eram complacentes com o pecado e ainda se orgulhavam dessa suposta liberdade. Todavia, Paulo recomenda um bom relacionamento interpessoal com as pessoas de fora da igreja. Ele quer evitar que os membros queiram viver isolados da sociedade. Não é essa a ideia do cristianismo. Mas isso não significa ter as mesmas práticas. Pelo contrário, deve ser testemunhas do Evangelho de Cristo. Na oração sacerdotal, Jesus pedia ao Pai, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. João capítulo 17, versículo 15. Paulo escreveu que eles não deveriam se juntar a fornicadores. Portanto, somos instruídos a não nos associar com os fornicadores. Isso significa que não podemos falar com eles? Não, podemos conviver com pessoas não crentes, mas não se deixar influenciar por elas. Tem muita pessoa muito crente que é esponja, né? Vai estar próximo de alguém e começa a praticar a mesma coisa daquela pessoa. Então é isso que ele está orientando. Como aprendemos no versículo 6, se nós, como cristãos, aceitarmos o pecado, ele se espalhará. Subtópico 2, a disciplina deve ser aplicada em um ambiente de perdão e graça. A disciplina eclesiástica deve ser um exercício de misericórdia e amor, para que isso seja uma superação e mudança para melhor. Perdão, olhar de misericórdia e graça não é uma moeda de troca que permeia as nossas igrejas. Aos Tessalonicenses, Paulo orientou que eles tratassem o faltoso como um irmão. Cada membro deve ajudar um ao outro em suas dificuldades. Nunca julgar precipitadamente, pois todos são devedores e dependentes da graça de Deus. Então, o crente não pode se achar melhor do que o outro, por estar em uma situação espiritual melhor em determinado momento. Aquele que está de pé, cuide que não caia, né? A igreja tem a responsabilidade de proteger a reputação dos membros e evitar a exposição desnecessária deles e potenciais fofocas. Nós sabemos muito bem, nós como cristãos sabemos que às vezes por causa de uma pessoa, de um cristão que se diz cristão,
comete determinadas situações, todos pagamos, todos levamos o nome. Você é crente que nem aquele fulano, todos nós pagamos. Então, por isso o cuidado e a necessidade da disciplina. A necessidade. A grande questão é a igreja ter a maturidade de saber que mesmo que aquela pessoa que foi excluída ou está no banco, como nós costumamos dizer, continuar o tratamento daquela pessoa. Né? Aquela pessoa ela está precisando de tratamento espiritual. E não deixar de falar com aquela pessoa. Mas você não tem que ficar grudado com ela, porque ela tem que sentir o peso das suas consequências. Ela tem que sentir falta do Espírito Santo de Deus em sua vida. Então não há sugestão nessa passagem de que a ação levará definitivamente à salvação final dessa pessoa. No entanto, o que é definitivamente eficaz é a proteção do resto da igreja da influência dessa pessoa. Então, a ideia dessa disciplina não é só que a pessoa caia em si e se arrependa, mas também proteger a moral da igreja, o caráter da igreja em si. Né? Nós carregamos o nome de cristãos porque somos pequenos cristos, somos semelhanças dele. Nós somos embaixadores de Cristo nessa terra. Então temos sim que prezar pela moral, sim. Então, no entanto, definitivamente eficaz é a proteção do resto da igreja da influência dessa pessoa. Então, sim, essa pessoa poderia hoje simplesmente ir para a igreja no futuro, mas criticamente a igreja original é poupada da sua influência destrutiva, do mau testemunho. Então, todos saberiam que aquela pessoa está na disciplina, todos saberiam que a igreja tomou uma atitude correta com aquela pessoa, tomou uma atitude e todos estariam livres dos escândalos nessa questão. O pecado seria somente dessa pessoa e não de toda a igreja. Quando nós somos coniventes com o pecado, estamos também na mesma prática, estamos errando, estamos pecando também. E não pode ocorrer isso em nosso meio. Há necessidade, sim, da disciplina. Pode parecer fel, mas depois se torna mel, porque é para a salvação da alma. Subtópico 3. A disciplina não significa abandono da pessoa disciplinada. E é importante saber disso, do cuidado que tem que ter com essa pessoa. É muito triste quando alguém se desvia ou alguém está na disciplina e as pessoas praticamente ignoram aquela pessoa. Não é dessa forma, é em amor, é em amor. Essa pessoa está doente espiritualmente. O processo disciplinar é uma forma de respeito ao corpo de Cristo e tem como objetivo contribuir para que a pessoa faltosa alcance o arrependimento. Trata-se de um cuidado espiritual, um momento de reflexão a respeito dos atos cometidos e o que precisa melhorar para estar dentro da vontade de Deus. A pessoa disciplinada não pode ser abandonada e tratada como preconceito. A ela, a igreja deve oferecer apoio de preferência por uma equipe capacitada. Então, o autor aqui já vem colocando que precisa de pessoas capacitadas para tratar dessa pessoa, para cuidar dessa pessoa. Sabemos que não são todos realmente que têm essa capacidade. A disciplina é uma forma de confrontar o crente que pecou e mostrar que, apesar de tudo, a igreja o ama e deseja vê-lo restaurado. Romper um relacionamento com alguém parece tão anticristão, não é verdade? E ainda como vemos nessa passagem, é realmente coisa mais amorosa a se fazer. É amoroso para a pessoa em questão e amoroso para o resto da congregação. Simplesmente pedir arrependimento sem dar quaisquer passos práticos é ingenuidade nossa. A pessoa falar, eu me arrependo, ela pode estar falando que está arrependida porque foi pega, foi descoberta, está, igual quando você vê uma pessoa que está sendo presa na televisão. Você se arrependeu? Me arrependo. Ele está arrependido porque ele foi descoberto, mas não um arrependimento verdadeiro, genuíno, por ter praticado aquele mal contra outra pessoa. Então tem que haver atitudes que provem realmente esse arrependimento. Então, se nós acharmos, me arrependi, você não vê atitudes que batam com isso, é muita ingenuidade nossa e é desamoroso até, e destrutivo. É por isso que as passagens do Novo Testamento ordenam o mesmo tipo de resposta que encontramos aqui. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, do versículo 6 ao 15,
e Mateus capítulo 18, do versículo 15 ao 17. Vamos ler Mateus capítulo 18, versículo do 15 ao 17? Se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele. Mostre-lhe o erro. Se ele ouvir, você ganhou seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Aqui no comentário final, na conclusão, a disciplina deve ser aplicada de acordo com amor e misericórdia. Ela deve ser empregada quando os outros meios, como aconselhamento e orientação pastoral, não surtirem efeito. Ela é um meio de preservar o corpo de Cristo e a santidade na igreja. O objetivo é a cura espiritual da pessoa que cometeu o erro e que precisa ser corrigida. Então, Paulo ele acreditava que a severa disciplina da comunidade pode levar à transformação e reiteração na vida da comunidade. Como isso pode ter funcionado é outro assunto, né? Mas provavelmente tinha a ver com o papel crucial da igreja primitiva de Corinto, que desempenhou na vida de seus membros. Embora o fato de o mundo social de Paulo se basear em grande parte na honra e na vergonha possa ter ajudado em sua causa. Talvez a coisa mais significativa que possamos aprender com esse texto é que quão longe muitos de nós são removidos de uma visão da igreja na qual a dinâmica do Espírito era tão real que a exclusão poderia ser uma ação genuinamente redentora. Em qualquer caso, foi exatamente isso que Paulo imaginou, disciplinando este irmão pecador por meio da exclusão da comunidade, entregando ao domínio de Satanás, como ele diz. Paulo objetivou não apenas manter a pureza da igreja, como o povo santo da aliança de Deus, mas também envergonhá-lo, para que se arrependesse de seu mau caminho, a destruição da carne, e retornando à comunidade da fé vivificante na qual a salvação poderia ser encontrada, antecipada e desfrutada, o Espírito sendo salvo no dia do Senhor. Deus abençoe você que ficou até o final. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar esse vídeo. E querendo o Senhor, se Ele não voltar, estaremos de volta aqui mais um Resumo EBD. A paz do Senhor, povo de Deus.